Seja bem-vindo no programa Bate-Papo Chamo Neves. É um programa que é patrocinado pela Neves Serviço de Segurança e pela Bilheteria Express. A melhor bilheteria do país está para ajudar você no seu evento. Liga lá, chama o Gustavo, chama o Fábio Dama, chama o Paulo. Eles estão para te atender. Pessoal, após a pandemia, nós temos visto que tem crescido um número muito grande celular usado por criança. Tem crescido também o quadro de depressão, quadro de ansiedade. E hoje, aqui, nós queremos falar sobre o uso de celular na mão de criança. Você concorda, você não concorda? Qual é a sua linha de pensamento? E hoje nós estamos com alguns batedores aqui, estamos com algumas pessoas que vão ajudar nesse debate, né, nesse bate-papo sobre celular. Sombra, boa noite, Sombra! Fala, Neves, tudo bem? Boa, Sombra, um prazer mais uma vez estar contigo, Sombra. Prazer é sempre meu, Neves. Sombra, nesse tema muito específico, não deixar que o seu filho ou não perca o seu filho para o celular. Nós estamos com 3 pessoas aqui que vai nos ajudar no programa dessa noite, Sombra. E eu gostaria que você apresentasse essas pessoas para nós. Vamos lá, Neves. Primeiro, boa noite, doutora Bianca. Boa noite. Neves, hoje a gente está recebendo 2 convidados especiais, né? A mãe e o filho. Opa! Hoje vai ter briga, hein? Hoje vamos ver se ela libera ou não, vamos ver se ele concorda. Hoje é caso de família, hoje é Neves, caso de família. Essa família é muito unida! Eita! A gente está recebendo hoje a Sandra Mara e o Sullivan. Fala, tudo bem? Olá, prazer em estar aqui com vocês. Gente, vocês ouviram aí a abertura, o que eu comentei sobre a situação do celular. Hoje nós temos visto que eu sempre aprendi com os meus pais, com meu pai Vitor, com a minha mãe Maria, sobre o parapeito. Sabe o que é o parapeito? Fica na parte da frente do carro. Ou que fica no limite da casa, no alto, para que você não passe dali. Até ali você pode ir. Isso se chama um parapeito. Nossa, é verdade, para-brisa, né? Na frente do carro. Não, na casa. Na casa. É algo que os pais colocam para você ir até ali. Dali você não vai. Entendeu? E aí a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Eu tenho visto hoje pais que a criança ela começa a fazer as suas birras. Aí a mãe, para acalmar a criança, ela, tó, neném, tó o celular. Aí a criança para. Só que nós, dentro do celular e com a tecnologia de hoje, existe muito perigos dentro do celular. Então nós vamos começar nosso bate-papo, saber o que a senhorita Sandra pensa sobre celular em mão de uma criança. Boa noite, mais uma vez. Boa noite. Então, eu acho que é a função primordial dos pais de dar essa condução, esse discernimento. Esse discernimento tem que vir da gente, jamais vai vir do filho, de uma criança. E nós temos que ter discernimento tanto do limite. Eu não sou contra o uso do celular para crianças, mas o que essa criança está vendo? Quanto tempo essa criança está no celular? Essa que é a questão. E isso é um desafio diário, porque a tendência do vício no celular é absurdamente fácil. Vamos falar de crianças, não estamos nem falando de adultos, mas assim, que eu acho que isso é um perigo geral. Mas, falando de crianças, eu acho que é uma responsabilidade gigantesca e o que falta é discernimento para nós pais. A gente temos visto que em mão de adolescentes, o celular tem trazido muitos problemas, e por que nós não podemos falarmos de problemas de relacionamento, de nudes, foto de nudes e outras coisas mais, né? Mas eu sei que nós estamos falando de criança. Então tem que ter um limite ou não? Sim, com certeza. Limite total. Mas com diálogo, eu acho que não tem que ser imposto. Tudo que é imposto, a criança ela vê como um desafio. E ela vai tentar te desafiar isso. Se você falar 50 vezes não, ela vai tentar.
a 51ª vez, até ela conseguir. E é a mesma coisa você não ter dito nada. Mas quando você fala de criança, qual o limite de idade? Criança, assim, eu acho que vai muito até da maneira que você educa seu filho. Tem crianças de, vamos dizer, adolescentes, não são adultos, mas também não são criancinhas. Adolescentes de 15 anos, dependendo como você educa, ele vai se comportar como uma criança de 8. Tá, e uma criança de 4? Terminantemente fiscalizado. Pode até ver, mas saber o que ela está vendo ali, nem todo desenho convém, né? Tem desenhos que induzem a violência, incitam a criança a ser desrespeitosa, incitam a criança a desafiar os pais até ela conseguir o que ela quer, com birras, com choro, enfim. Então, assim, o que eu vejo, infelizmente, isso está... vamos dizer, esse risco é para qualquer um de nós. E eu me coloco nesse meio, com certeza. É você saber dar esse limite, qual que é o tempo, mas você vê a reação do seu filho, entende? Porque se ele começa a mudar, por que ele está mudando? Será que não é conveniente para mim? Meu filho faz muita birra, meu filho, né, aquela coisa, tudo é vontade de dormir. Não, ele tá chato porque ele quer dormir. Ele tá chato. Dá um pouquinho o celular para ele. Então é um refúgio também para mim. Meu filho tá quietinho, então não tá me dando trabalho, é conveniente também para mim deixar ele no celular. Então, você é de acordo, então... Que seja de uma maneira muito restrita. Vamos dizer, uma criança de tem crianças até de 1 ano, tá? Que eu já vi com o celular na mão. Sim. Ok? Ok. Mas vamos dizer aí, criança um pouquinho maiorzinha aí, de 3, 4 anos, 1 horinha. 1 horinha que, de repente, ela não tem muito o que brincar, ela já brincou, ela já interagiu, ela já dormiu, ela tem que ter rotina. Você colocar o celular dentro da rotina, um desenho legal, um desenho saudável, vai ser bom para ela, mas não é a hora que ela quer, é a hora que você coloca dentro da rotina. Então, ela se acostuma com a rotina. Criança, todos nós, na verdade, mas vamos dizer da criança, que é o foco, ela precisa muito da rotina. É totalmente saudável que ela tenha uma rotina. Doutora Bianca, eu sei que nós temos os órgãos públicos e alguns, como que eu posso dizer, nós temos algumas orientações. E o que a senhora pensa sobre isso? Qual a idade certa, qual a idade, se concorda, não concorda? Qual o seu posicionamento? Não sei se realmente existe idade certa, né? A gente sabe que a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, recomenda que as crianças até uns 2 anos não tenham contato algum com telas, né? E concordo com isso, né? Apesar de que eu já fui aquela pessoa que deu uma tela na mão de uma criança para ela ficar mais quietinha, né? Mas concordo, se fosse meu filho eu também não daria uma tela para ela. Mas eu acho que pelo menos até uns 10 anos precisa ser com supervisão, tanto televisão, tablet, celular e tudo que envolve redes sociais e internet. Tem que ter um controle. Sim. Sombra. Fala aí, Neves. E aí a sua interpretação, Sombra, diante desse tema? Eu não tenho filho, Neves. Eu acho que é um tema interessante. Eu tô aqui muito mais para aprender do que realmente acho que para falar. Mas opinião todo mundo tem. Eu acho que uma criança até uns 10, 12 anos, eu acho que teria que ser muito bem controlado. Eu acho que hoje o acesso para qualquer besteira é muito fácil, um link que a criança clica, às vezes uma conversa que chega no WhatsApp, que o celular vai ser dos pais, que ela abre sem querer. Então eu acho que tem que ser uma coisa muito bem controlada, né, para não acabar sendo uma coisa traumatizante e ruim. E aí eu pergunto para você, Sullivan, para você, filho, qual a sua interpretação de a gente dos seus pais criar um limite para você usar o celular, ou a sua interpretação, eu sei que você já passou um pouco da adolescência, né? Mas qual é a sua interpretação nesse sentido? Você acha que pode liberar celular para uma criança? Ainda não cheguei na adolescente, mas por enquanto para uma criança, como que você pensa? Como que você vê isso? Olha, para ser bem sincero, eu concordo com a doutora Bianca e com a Sandra, porque, assim, são pessoas ainda muito novas, né? A gente está falando de crianças de determinado mês até 2 anos, ou, enfim, a idade que a criança ter. É muito ruim porque se ela, desde o início, já pegar esse celular, né, e acostumar com aquilo,
ela consequentemente vai ter uma vida na adolescência, uma vida adulta, dependente disso, né? Porque, assim, é algo que a gente fala, eu vou mexer só um pouco. Ou, eu vou dar pro meu filho para ele parar de chorar. Isso vai mandando mensagens, né? Porque nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos, a criança ela vai captando aquilo, ela tá muito atenta a tudo. Tanto que a gente até vê os nenéns olhando assim, com o olho aberto para tudo, né? Eles estão vendo, eles estão ali captando coisas que vão ter a ver com ele mais para frente. Estão já formando ali a cabecinha deles, né? Então, ter esse contato com o celular já desde o início é algo realmente, assim, preocupante, até acho que em quesitos hormonais, que a gente tem os níveis de serotonina, de dopamina. Isso é preocupante, já dar um celular para uma criança que ainda não sabe nem falar, ou que não sabe nem pensar por si, ou já expressar suas vontades. Eu estava ouvindo um posicionamento do Sombra, e eu sou o tipo de uma pessoa que eu gosto de privacidade. Eu vou explicar por quê. Às vezes as pessoas não entendem quando eu falo de privacidade. Eu digo que cada um de vocês tem o seu aparelho celular e tem a senha. Nós temos no nosso celular nós temos a nossa vida, nós temos conta bancária. Eu não vou citar nome aqui, mas uma pessoa conversou comigo outro dia que falou, olha, se eu ficar sem celular, né, eu tô sem condição nenhuma, eu não sei como me mexer, né? Uma pessoa disse para mim, não vou falar nada mais, nada menos do que a doutora Bianca, outro dia conversou comigo sobre isso. Ela disse, olha, pai, se eu ficar sem celular, eu tô complicado. Se meu celular descarregar, eu fico na mão, porque eu não carrego dinheiro, eu não carrego nada. Ela citou isso uma vez para mim. E eu entendi, porque, na verdade, a privacidade, não é que eu digo, é assim, você quer ver meu celular? Vê aqui, eu abro e você vê. Né? Agora, quando uma criança ela tem a senha do celular do pai, não sei se você, com certeza, vocês prestaram atenção naquilo que o Sombra falou. Então, vamos supor que tenha algumas coisas íntimas de um casal no celular da mãe ou do pai, e a criança pega e vai lá, coloca a senha, né, e abre e vê uma situação que não é, como que eu posso dizer, não seria apropriada, né? Apropriada, obrigado, que não é apropriada para uma criança. E aí, como que fica? Então, às vezes as pessoas não entendem isso quando você fala de privacidade no celular. Eu só vou aumentar e vou voltar para a criança. Quando eu falo na parte adulta, às vezes eu falo para as pessoas, até em curso, eu falo às vezes, uma pessoa lá do seu serviço que você tem amizade, doutora Bianca, Sandra, que é feminina, vocês têm uma amizade com um colega de trabalho, amizade, não liberdade, mas amizade. E ele fala assim, nossa, Sandra, hoje você está cheirosa, né? Doutora Bianca, nossa, que perfume é esse que você está usando? Manda uma mensagem no WhatsApp. Aí os esposos de vocês abrem o celular e olha, quem é esse cara? Quer dizer, existe aquele impulso de ciúmes ou, sei lá, o que passa na mente das pessoas. Então, por isso que às vezes eu falo de privacidade nos dias que nós vivemos. Eu dei um curso recentemente e eu combinei com a pessoa e eu falei para ela assim, olha, e essa pessoa é seguidora do Bate-Papo Chamo Neves. Eu disse para ela assim, o seguinte, eu não te conheço, mas eu gostaria de fazer, no treinamento usar a sua pessoa. Então eu gostaria de fazer o seguinte, no treinamento vai chegar uma hora que eu vou virar para você e vou falar assim, ô meu amor, vem aqui, por favor. Aí depois eu vou perguntar para você se eu tenho liberdade com você e tal. Isso é um curso que nós demos recentemente. E aí assim foi feito. Quando eu cheguei e no curso, e eu estou lá falando e tal, aí quando eu cheguei, falei assim, ô meu amor, quando eu falei meu amor, todo mundo que estava no curso virou olhando para a cara da menina, como que é? O cara veio dar curso aqui, está chamando a outra de meu amor. Então, vocês entendem como que é a cabeça do ser humano? Sim. Mas agora eu quero voltar para as crianças em cima daquilo que eu falei. Tá? Como que os pais concedem a senha para uma criança? Eu vi uma cena também recentemente, que me chamou muita atenção, não vou citar o nome, mas a criança virou para o pai e disse assim para o pai, pai, eu posso assistir um negócio no seu celular?
Aí ele disse assim, filha, pode, mas antes de você assistir, você tem que mostrar para o pai. Aí a criança foi lá, pegou, abriu e mostrou para o pai. Pergunta que faço. Será que todos os pais têm essa mentalidade? Acredito que não. E o que falar sobre isso? Eu acho que tem que mostrar assim, tem que dar essa educação para o filho, dele ele se sentir condicionado. O filho ele tem que se sentir, porque veja bem, quando a gente fala de filhos pequenos, eles estão formando o caráter. Eles já têm a personalidade deles, dependendo da idade, mas eles estão formando o caráter. E quem que vai formar esse caráter? Ele vai formar sozinho? Ou é o celular que vai formar o caráter dele, dependendo do que ele vê ali? Então, é filtrar mesmo. Então, é conversar. Tudo é uma questão de conversa, é questão de diálogo. Você se fazer entendido para o seu filho. E também ouvir o que ele tem para dizer. Eu acho que o que falta muito, muitas vezes a gente diz, mas a gente não tem paciência de ouvir. Então, ouvir o que o seu filho tem para dizer. Muitas vezes ele fala ali uma frase, uma palavra que vai ser especialmente tocada no seu coração. Se você estiver disposto a entender e a ouvir, a ter humildade muitas vezes. Muitas vezes a gente acha que a gente sempre sabe tudo. E nem sempre. Eu acho que quando nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe. Entende? Ninguém nasceu pronto. Então, falta empatia. É redundante dizer isso, né? De um pai e de uma mãe. Mas eu digo por mim, que muitas vezes eu me peguei também sendo acomodada, entendeu? Tô fazendo um monte de coisa. Minha filha tá ali, ai, mãe, não sei o quê, que é uma coisa, que é outra, e eu não tô podendo dar aquela atenção. Tá o celular para você, vai ver no celular. Mas muitas vezes eu nem vejo o que ela tá vendo no celular. Então, assim, me policio, tanto porque já tive problemas com isso. Mas isso, doutora Bianca, não tem a ver com educação? Porque a educação nossa hoje, no Brasil, vou falar de Brasil, é muito fraca. Né? Hoje nós vemos aí pessoas muito novas sendo mães solteiras, não nenhuma discriminação, estou dizendo ser mães solteiras e que quer curtir a vida e ao mesmo tempo quer ser mãe e não sabe como criar o seu filho da forma correta. E aí, de repente, às vezes quer sair com o namorado, quer sair com a namorada, ou quer ficar um pouquinho com o namorado ou com a namorada, e vai lá dar o celular. Tá o celular para distrair um pouco a criança, para nós trocar umas ideias aqui. E aí, dona Bianca? No caso de mãe solteira é um pouco mais complicado, né? Porque nem toda mãe solo, ela tem ali uma rede de apoio que possa ajudar a cuidar da criança enquanto ela vai sair, enfim, a fins de recreação, até mesmo relacionamento, né? A educação é muito complicado discutir, né? Eu não sou mãe, o que eu posso falar é do que eu vejo por aí. Mas eu acho que não podemos falar e generalizar e falar só de mães solteiras, até porque existem pais, né, que são casados e que também não educam seus filhos de maneira sólida, né? E aí, aproveitando, Sombra, nós vemos a situação da educação, foi colocada aqui pela doutora Bianca, sobre os pais, também a responsabilidade dos pais, e a gente temos visto o pai também que dá celular só para acalmar a criança. Eu vou sair com os amigos para tomar uma cerveja, tomar uma bebidinha, e eu levo a criança começa a bagunçar. Não, senta aqui, filho, senta aqui, e dou o celular para a criança. Você também concorda também, Sombra, que os pais também têm... O pai, a parte pai masculina também fica devendo diante dessa situação? Eu acho que hoje em dia não existe mais isso de pai e mãe, né? Existe uma divisão de 50-50. Foi-se o tempo que a mãe era responsável só. Eu acho que hoje o pai não ajuda. O pai tem a obrigação de criar, né? Então ele tem a responsabilidade dividida com a mãe. E eu acho que, assim como antigamente era a televisão, que era o meio de entretenimento, é que era um acesso diferente. Na televisão todo mundo assistia. E hoje o celular é meio que particular. Então você assiste meio que privado aquilo. Você não sabe exatamente o que a pessoa está acessando. E antigamente, sei lá, você assistiu um pouco, na nossa época, né? Visto que a gente é mais velho. Um Pokémon, um Jiraiya. Pera um pouquinho. Então, Não, pera aí, Sombra.
Você ainda no sentido pica-pau amarelo. O programa é sério, Sombra. O tema é sério. Mas antigamente Tá me tinha chamando de idoso, rapaz? Antigamente tinha um controle geral, hoje é um controle muito mais particular, que a criança acessa, na teoria você acha que ela está assistindo uma coisa e você não consegue ter tanta certeza. E acaba sendo uma coisa realmente, acho que foi o primeiro tema que a Sandra Mara falou, que acaba sendo uma muleta para a criação, porque muitas vezes realmente você está ocupado, você tem comida, você tem o cachorro, você tem trabalho, você tem milhões de coisas para fazer, e acaba sendo fácil para você dar o celular e falar, fica um pouquinho entretido que eu preciso aqui resolver um probleminha, e esse probleminha às vezes demora meia hora, às vezes vai para 1 hora, às vezes você está cansado, você fala, pelo amor de Deus, assiste aqui e deixa eu ficar descansando um pouquinho também. Então é complicado palpitar, mas também é complicado você deixar à vontade, né? É difícil você julgar. Eu ainda continuo naquela parte de parapeito, que é o limite, tá? Você constrói uma casa, já viu um sobrado? Sim. Aí quando você sai, abre a janela, né, na varanda, não tem uma parede? Que eles chama parapeito. É um limite para te proteger, para você não cair lá fora. Isso é o parapeito. Mas aí a gente vê uma situação também, que umas coisas que vêm acontecendo diante da situação, como foi colocado pela Sandra e pelo Sombra, de você dar tanta liberdade, vai levando, que hoje, muitas das vezes, o pai está no quarto, o filho está no outro quarto, a filha está no outro quarto. Aí hoje, para aqueles que é conservador, como eu sou, bença pai, bença mãe, né? Aí os outros começam a falar pelo celular. Antigamente a família se reunia, né? E bença pai, bença mãe, um abraço, um beijo no rosto e tal. E hoje as pessoas ficam muito mais pelo WhatsApp, mandando benção e tal. Nós estamos aumentando a idade agora. E aí? E esse limite, ou essa situação, como que você vê? Você acha que é de boa? Então, eu prezo muito. Em casa a gente sempre conversa bastante, né? E eu prezo muito pelo contato físico, por a gente conversar olhando no olho, né? Então é uma situação assim até muito complicada quando você tem uma família em casa e eles conversam entre si pelo celular. Cadê o contato? Cadê o olho no olho, né? Não tem, e isso eu acho que acarreta em problemas até na vida profissional, às vezes em relacionamentos amorosos, relacionamentos com os amigos, porque se você não tem um convívio bom dentro de casa, se você não tem aquele toque, aquele olho no olho com o pessoal da sua casa, como é que você vai fazer, às vezes, numa entrevista de emprego, por exemplo? Você não vai poder pegar o celular e conversar com a entrevistadora, né, do RH, agente do RH, pelo celular. Você vai ter que olhar no olho dela e muitas das vezes isso é muito cobrado, né? O olho no olho, a gestão de pessoas, saber lidar com pessoas, né? E isso é muito importante. Quando a gente conversa pelo celular, infelizmente a gente acaba perdendo isso. Eu tenho quase certeza que você é meu aluno. Porque, na verdade, eu estava até conversando com uma pessoa a qual eu presto um serviço para eles, e eu falei para uma pessoa, né? E eu disse para ela assim, porque ela me fez uma pergunta, eu estava na Via Anchieta indo trabalhar, e em alta velocidade, não, estava dentro da velocidade legal. Olha lá. E às vezes as vozes, por exemplo, eu tenho aqui a doutora Bianca, que ela, às vezes, a forma que você fala no celular, ela tem uma interpretação. E às vezes, o que acontece? Não é conforme você está trabalhando. Eu sou daquele que quando a gente começa a olhar olho no olho, você consegue dialogar melhor, falar melhor, sim, você consegue ter uma percepção melhor, entendimento melhor. É isso? Sim, nossa, perfeito. Eu acho que a colocação foi muito boa. Porque muitas das vezes eu até mandando mensagem, já cheguei a mandar mensagem para uma pessoa e a pessoa falou assim, nossa, mas você foi muito grosso. Aí eu, fui grosso aqui? Eu lendo e tal. Aí eu até tento mandar agora, mas emoji. Quando eu tô conversando pra pessoa ver que eu não tô exagerando, né? Sim. Mas realmente a entonação, o jeito que você olha pra pessoa, o seu jeito de gesticular, eu acho que ajuda muito quando você vai conversar. Porque você sabe que a pessoa, por exemplo, ela pode interpretar de diversas formas uma frase que você fala. Por exemplo, alguém chega pelo celular e fala assim, você tá bem? Aí você escreve, eu tô bem. Pronto, acabou ali. Aí a gente tá conversando aqui, você pergunta pra mim, Sullivan, você tá bem? Eu falo, eu tô bem. Tipo, não enche, eu tô bem. Ou senão eu posso falar, não, pô, eu tô bem, graças a Deus, tô bem, tudo certo.
Ou seja, isso, a entonação de voz, tudo isso eu acho que realmente para conversa, até fluir mais uma conversa é essencial. Essencial. Ô Sandra, será que, você como gestora, será que essa situação que hoje o mercado mudou, né? Por exemplo, a Bianca sempre cobra isso, pai, o senhor esqueceu e tal. Hoje, nós percebemos que hoje é mais as mensagens escrita. Eu tenho aprendido isso, só que é uma coisa que, às vezes, para mim, que vivo correndo, é mais fácil eu mandar mensagem, porque eu estou sempre na correria, é mais fácil mandar mensagem de áudio. Mas o mercado de trabalho hoje também exige que você manda mais mensagem escrita. Fica mais humanizado. Fica mais fácil. Porque aí a gente não corre o risco que foi citado. Exatamente, tom de voz, às vezes você está num momento mais agitado, mas a pessoa não sabe que você está num momento mais agitado, então ela vai achar que é com ela. Poxa, por que a Bianca, né, falou assim? Será que ela é comigo? Ela tá, nossa, ela acha que ela não está muito bem hoje. Então, cada um vai ter sua percepção, né? Você escrevendo de uma forma ali, vamos dizer, mais, não necessariamente colonial, né? Vai, né, da pessoa que você está falando ali, se relacionando, conversando, mas a escrita, ela sempre vai ser mais humanizada, né? Mas nada substitui o olho no olho. Melhor. Vamos deixar bem claro. Ô, Sombra, você como trabalha com redes, na sua área, o que é melhor, Sombra? Mensagem de voz, mensagem escrita? Depende da liberdade, né? Pra você eu mando mensagem de voz, que a gente é parceiro. Agora, quando é uma coisa mais formal, quando às vezes é um cliente novo, aí é sempre texto, né? E é uma coisa que você evita, porque você evita uma graça, né? Você tenta ser um pouco mais sério. Ô, Sombra, você tá falando pra mim que eu tenho que mudar de podcast? Lógico que não, né? Agora a gente já é brother, agora já não tem mais essa opção, né? Olha o tom de voz, olha o tom Se de voz. você mudar, eu chamo o Neves. Olha o tom de voz. Não, o Sombra é um parceiro, o Sombra é gente boa, ele é um parceiro. Gente, então vamos lá. Eu quero saber de cada um de vocês qual o limite que nós vamos colocar. O que nós podemos passarmos? Eu vou ouvir um de cada um de vocês. O que vocês poderiam passar para um pai ou para uma mãe que tem dificuldade, tá, de controlar o seu filho e que dá o celular para o seu filho de uso contínuo para controlar o seu filho, para distrair a cabeça, para relaxar, para fazer alguma coisa e não tenha o controle daquilo que o seu filho está assistindo, como foi colocado por você também. Às vezes a pessoa está assistindo alguma coisa que incita, por exemplo, hoje nós vemos muita coisa de tiro, vamos dar tiro, vamos fazer vários jogos, né? Vários jogos que incita, vamos matar ali fulano, e isso influencia na cabeça de uma criança. Tanto eu que sou da segurança, a gente pega muitos assaltos de adolescente com arma de simulado, uma arma simulada. Vamos ouvir primeiro a senhorita Sandra. É tão sério isso que eu e meu marido, nós conversamos muito a respeito e podemos até deixar o link, tá? Que é Salve o Seu Filho da internet. E, claro, estamos falando aí de celular. Basta você deixar o seu e-mail nos comentários desse programa que você vai receber. Exatamente. A gente manda o link aí. E-book. Com o maior amor esse e-book para vocês, que espero que ajude muito. Muito tem nos ajudado, muito nos ajudou. E a gente percebe que tem sido de grande valia para muitos pais. Neves, eu acredito piamente o seguinte: você tem que conhecer o seu filho, e você tem que se conhecer. Quando eu falo que quando nasce um filho, nasce uma mãe, é você ser muito sincero com você mesmo e saber que muitas vezes a gente erra. E tá tudo bem, desde que você tenha consciência disso e você volte, né? Acho que o mais bonito de tudo é a gente se arrepender e falar, poxa, não tô sendo a melhor mãe que eu posso ser. E tá tudo bem, entendeu? Porque, assim, a mãe, o pai também, tá? Não tirando o pai fora dessa jogada aqui. A gente sempre tem a tendência de achar que a gente está devendo alguma coisa, sempre. Nunca a gente dá conta de tudo, então a gente sempre tem aquela sensação, eu tô devendo alguma coisa, ou é pro filho, porque eu trabalho fora, né? Grande parte das mulheres, nossa, que trabalha em casa, trabalha muito também. Vai pagar alguém para fazer tudo na sua casa para você ver quanto vai sair. E muitas vezes a mulher também não é valorizada, né? Só um link no sentido de você quer mudar o mundo, você quer mudar
os jovens lá fora, começa dentro da sua casa. Quer mudar? Nossa, você repara tanto, né? Assim, a gente às vezes vê tanta coisa por aí de outros filhos. E o seu filho? Né? Como é que tá a sua vida? Como que seu filho vê você, vê o seu marido, se você tem um marido? Ou com quem você viva, tem ali outros irmãos? Qual que é o mundo que você está apresentando dentro da sua casa? O mundo que você quer mudar, que a gente tanto idealiza, ele começa dentro de casa. Então, assim, seja humilde. A gente precisa ser humilde muitas vezes, nós pais, de olharmos para o nosso filho e também ouvirmos o que ele tem para dizer. Por mais que seja absurdo, por mais que você não concorde, ouça o que ele tem para dizer, analise o que ele tem para dizer. Dali você tira muita coisa. E é isso que eu faço. Muitas vezes eu nem quero ouvir, porque eu falo assim, não tenho o que ouvir, não tem explicação. Mas eu ouço. Nem que eu me acalme um pouco, porque às vezes a gente fica brava, tá? Pra caramba, dependendo da situação, porque desafia, sabe? É muito complicado, eu digo por mim. É muito complicado um filho vir me desafiar, mas eu falo, peraí, eu não sou a dona da verdade o tempo todo. Eu preciso ouvir o que a Sabrina tem a dizer, o que o Sullivan tem a dizer, né? Eu acho importante, rapidinho, se o Su puder falar aqui, ele teve um desafio muito grande em questão do que envolveu diretamente o celular, que mexeu com a questão hormonal dele da serotonina. Sim. Fala isso, mas é isso, tá? O meu recado é esse. Bom, então, como minha mãe havia comentado, né? E acho que já engloba muito nesse assunto, também sobre o que você fazer para tirar o seu filho disso. Eu acho que é muito importante ter essa consciência. Eu mexia muito no celular, bastante. Às vezes deixava de sair para ficar jogando. Isso eu tinha uns 13 anos, 13 para 16, até os 16 no caso. E isso me acarretou em coisas assim muito ruins, principalmente na hora de dormir. Quando eu pegava o celular e ficava às vezes jogando, ou ficava conversando no WhatsApp. E isso foi muito ruim porque alguns hormônios que são produzidos, eles são produzidos na hora de dormir. E às vezes eu ficava tipo das 10 da noite até 2 da manhã jogando, ou assistindo alguma série, algum programa. E isso foi desregulando de uma tal maneira a serotonina, que ela é o hormônio responsável pelo humor, no caso. E isso foi me acarretando assim, em crise de ansiedade, alguns níveis baixos de depressão, porque eu não estava com sono regulado. Claro, tem muitos aspectos que levam uma pessoa a ficar em depressão ou ter uma crise de ansiedade, assim, por conta de traumas que tiveram, mas às vezes é questão hormonal mesmo, tipo, você não tá dormindo bem, você não tá, às vezes, se alimentando bem, e isso vai te acarretar problemas. E o celular tem a tela azul, que eles falam, né? Essa tela azul, quando a gente fica mexendo na hora de dormir, ela mexe no nosso relógio biológico do corpo. E isso vai mudando de uma maneira que não vai produzindo mais tanta serotonina e você acaba ficando desesperado, você acaba ficando ocioso. Você não sabe o que fazer, se não tem um celular ali para você, você fica meio assim, no tédio, desesperado para saber o que fazer. E isso acarretou, como eu disse, em crises, e a gente ficava pensando, não, mas isso vai acontecer. Eu cheguei a pensar, já fiquei tão desesperado uma vez que eu cheguei a pensar, tipo, nossa, tá chovendo, vai chover tanto aqui em casa que vai inundar. E, tipo, eu pensava coisas muito além. E, nossa, vai inundar aqui em casa, tal, a gente vai perder tudo. E só tava chuviscando, no caso. Deu aquela ansiedade, tipo, aumentou muito. Uhum. E foi, a grande parte foi por mexer no celular, às vezes de uma maneira, assim, muito exagerada. Principalmente na hora de dormir. Foi bem complicado. Legal. E você, Sombra, o que você interpreta? Não sei se tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso, Neves, mas eu achei interessante o depoimento dele e eu queria perguntar para a mãe. Como que ela faz? Porque ela tem ele que tem 20, que é um cara muito mais consciente, mas ela tem uma filha de 13 também, não é? Sim. Que com certeza as amiguinhas devem tudo estar no TikTok, com certeza ela deve querer fazer dancinha. Como que você faz para controlar isso? Porque deve ser praticamente impossível, ela deve querer muito. Sombra, eu chamo para perto. Falei, se eu não posso, entre aspas, tá? Com esse mundo que impõe... Porque, assim, por muitos anos ela ficou sem levar o celular para a escola. E aí eu me dei conta que ela era a única que não tinha celular na escola. E ela chegou a sofrer bullying com isso. Mas, assim, eu não trato bullying de uma maneira tão
tão avassaladora, porque eu acho que isso faz parte da questão da infância, entendeu? Todo mundo tira um baratinho de alguém, não menosprezando nenhum caso, pelo amor de Deus, não é nesse sentido, mas assim, eu não dou tanta valorização, eu trato, entendeu? Ah, mãe, aconteceu esse episódio, então tudo tem uma solução, vamos ver o que aconteceu. Então, eu percebi também que não adianta eu tratar meus filhos, vocês mal vão pegar no celular, porque é o que a doutora Bianca também falou. A gente é condicionado obrigatoriamente nesse mundo que a gente vive hoje, questão de tudo tá virando digital, entendeu? Mas aquele momento que você tem para interagir, quando você percebe que você mal fala com as pessoas, mas você sente uma necessidade enorme de momentos que não tem essa necessidade de estar no celular, aí que é a questão. É aí que a gente precisa dar um time, né? E reavaliar os nossos conceitos. Então, assim, eu chamo para perto, né? A Sabrina, um dia ela pode vir aqui falar sobre isso, né? Se vocês quiserem. O Sullivan também. Não estou aqui falando, agora era da verdade. Fala que sim, não é isso. Mas, assim, eu chamo para perto, sabe? Porque é uma maneira de eu conhecer, de eu saber o mundo deles. Então, eu preciso me infiltrar também. Então, eu não julgo, tá? Eu não julgo nem minha filha e nem as amigas. As amigas delas, vamos comigo, tia, no cinema. Ai, tia, que não sei o quê. Me manda áudio, a gente dá risada, a gente brinca. Mas assim, falo inclusive para elas, quando eu tenho oportunidade, falo, olha, conversa com a mãe de vocês, isso aqui não é legal. Aproveita e troca uma ideia com elas também. Mas assim, com a minha filha, o Sullivan já é mais tranquilo. Sabrina, ela já é mulher, né, gente? Ela é, entendeu? Tinhosa. Então, assim, é muita conversa, muitas vezes eu tenho que me impor o parapeito tem que existir sim, porque antes de ser amigo, a gente pode ser amigo sim, do filho, mas a gente tem que ser mãe, a gente tem que ser pai, então tem sim as suas regras e tem que respeitar essas regras sim, porque senão vira a festa do balacobaco, né? Eu posso tudo, minha mãe deixa tudo, se eu dar um chorinho ali, eu fazer uma mãe, minha mãe, eu sei que eu vou ganhar minha mãe, então... É saber que existe, assim, o que eu falo para eles, né? Você quer respeito? Respeite. E o respeito começa dentro de casa. O mundo muda quando a gente muda dentro da nossa casa, seja o que for. Tudo que você quer mudança lá fora, mude o mundo dentro da sua casa primeiro. Você vai ver que a mudança lá fora é muito mais fácil porque já tem diferença dentre os seus para mudar lá fora. Fala, doutora Bianca. Acho que a Sandra falou bastante do que eu queria falar, né? Eu tava lendo a minha mente. Gente, agora eu quero fazer uma pergunta, temos poucos minutos, mas é uma outra situação que muda um pouquinho de tudo aquilo que nós estamos falando sobre celular, que é criança que tem autismo. Eu tenho feito eventos e tenho visto, por exemplo, eu teve um evento que eu fiz agora, em Barueri, aproximadamente, não, fiz dois, né? Eu fiz um com 980 em Barueri e um com 1.200 em São Caetano, tá? Mas aí eu pergunto a vocês, eu sei que é uma situação difícil, até porque nem todos nós somos especialistas nesse sentido com criança com autismo. Eu sei que criança com autismo, a nível de videogame e jogos, são muito inteligentes. Criam um canal de YouTube, tá? Eles fazem muita coisa. Mas a questão deve ter limite também para essas crianças que têm autismo ou não? Conversando com a doutora Bianca. Eu vou pedir para a Sandra falar primeiro. Olha, não sou especialista no assunto, então eu vou falar dentro da minha humildade no assunto, de algumas crianças que eu já presenciei. Eu acredito que tudo tem que ter limite, né? As crianças autistas, uma das características, né, delas, são extremamente inteligentes, né? E elas têm foco em algumas coisas específicas. E muitas vezes o foco é justamente no celular, né? Mas que não diferencia muito das outras crianças nesse sentido, porque, para mim, o que eu vejo com o celular, qualquer um de nós, independente da idade, o risco é grande de virar um vício. E a gente sente abstinência de ficar sem ele.
Não estou falando da questão da necessidade, mas é justamente qualquer ociosidade a gente condiciona a estar no celular. Então tem que ter parapeito. Tem que ter parapeito. Você, Sula. Olha, eu concordo, eu também estaria assim, bem equivocado em falar assim, eu conheço sobre o assunto, né? Mas assim, do que eu posso falar, eu acho que realmente tem que ter um limite também, porque acho que uma das características, né? Não sei se em todos os níveis, né? Porque é um espectro, né? Então tem vários níveis. Mas eu acredito que tem que ter um limite sim, porque ele já, na maioria das vezes, as pessoas com autismo, elas já ficam muito no mundo delas, né? Então, às vezes, não acaba tendo muito contato pessoal, não acaba, tipo, às vezes, conseguindo conversar muito. Então, e aí, tipo, ela também ela já tem, assim, essa condição, ela vai e já vai ficar também, assim, só nas telas, já fechada, vai fechar mais. Tipo, né? Todo mundo precisa de toque, todo mundo precisa conversar ali com alguém, né? A gente precisa da companhia um do outro, né? Então eu acho que tem que ter limite sim, também, até nessas situações, nesses casos. Tá, doutora Bianca. É o que você falou, né? É um espectro e tem níveis. Mas eu acredito que quando se trata de crianças acometidas, né, pelo espectro autista, é necessário ter mais cautela e mais supervisão. É verdade. Ok. É verdade. E você, Sombra, o que você pensa? Eu acho que o limite cabe em qualquer momento, cabe em qualquer idade, cabe independente de ser autista, independente de ser novo, velho. Eu acho que se a gente não tiver limite, ferrou. Porque tem vários casos de pessoas que... Tem até, acho que um nome de uma doença da pessoa que quando tem essa falta de celular, falta da internet, hoje já é diagnosticado em pessoas até idosas. Então, não tem muito mais esse negócio de um público específico, assim, sabe? Eu acho que tem que ter limite para qualquer idade. Você sabe que o Sullivan é meu aluno, né? Mas ele falou uma coisa que é verdade. Porque hoje, quando se fala disso, precisa de toque, de contato, não se fechar no seu mundo. Porque, a gente vê muito crianças autistas que gostam muito de videogame, de joguinho de celular e tal. Mas a gente também tem visto também, hoje em dia, crianças também que gostam de futebol, que admira jogador de futebol, que vai no estádio de futebol. Então, aí entra o que você foi muito feliz na sua colocação, que não é só videogame, não é só joguinho, né? Mas precisamos do contato, do toque, e não ficar fechado naquele mundo. Não é não, Sandra? Então, deixa eu contar um episódio aqui de uma dupla sertaneja que um deles, né, acabou pegando o auge da fama, ficou muito bem financeiramente, rico mesmo. E aí ele disse que o sonho dele até então é aquela coisa, ele tinha aquela idealização, tudo que eu puder dar pros meus filhos eu vou dar. Tudo que o dinheiro puder comprar, o que eles quiserem ter, eu vou dar para eles. E aí ele falou que começou essa saga. Meu filho quer isso, compro. Mas por ele achou que ele tá fazendo bem, tá? Né? E não é que ele não estivesse fazendo bem, mas chegou um determinado momento, aquela coisa, eles fazem muitos shows no auge da fama. Ele chegou pro filho dele e falou assim: filho, o que você quer ganhar de presente esse ano? Tava chegando o aniversário de um dos filhos. O filho desmontou ele, né? E o filho falou: pai, eu quero você no meu aniversário. Porque muitas vezes ele não podia estar fazendo shows, trabalhando. Ele falou, não, mas... Ele falou que ali já deu um baque. Mas ele falou, não, mas escolhe um presente. Veja qual presente você quer. Ele falou, não, eu quero você no meu aniversário. Então, assim, lá em casa, por exemplo, não tem celular na hora do almoço, da janta. Sempre que possível, seja um cafezinho, a gente... Sabrina! Até o Pierrinho, que é meu cachorrinho, fica sempre junto. É o primeiro a chegar. É o primeiro a chegar pra estar junto. Pra você ver como eles são amorosos, tá vendo? Como os bichinhos são amorosos, né? É o primeiro a chegar. Todo feliz. Vai naquela felicidade. Eu falo, olha que amor, que coisa mais linda. E aí chama um, chama outro. Tô esperando. Não sei o quê. Já começa as ameaças. Não vem logo, você vai ver. Mas assim, a gente faz questão de estar junto. A gente faz questão de assistir alguma coisa junto. Aquela coisa mesmo de comprar uma barra de chocolate, a gente faz questão de comprar uma barra, tá? Pra não comer muito mesmo, de propósito, entendeu? Senão a gente come uma barra inteira assim, ó, facinho.
A gente divide ali, ó, não, vamos guardar pro papai. Esses dias eu comprei trufa. Falei, ó, deixa uma mordidinha pro pai de vocês. Gente, não é, ai, por que não comprou a trufa pra ele? Não é porque a mulher só vendia de 3. Eu comi uma inteira, eu tava morrendo de fome. Deixei 2 pra vocês, falei, vocês deixam um pedacinho. Não, mãe, verdade. Aí eu cheguei lá na geladeira, tava lá um pedacinho pro pai. Gente, isso é amor. Então, a diferença, o que falta pro mundo é amor. É toque, é olhar no olho. É falar assim, deixa o celular aqui de lado. Fala se eu tô mentindo, filho. A gente vai na casa dos meus pais ou na casa de qualquer tio, eu falo, não quero ver vocês no celular. Vocês não vão lá pra ficar no celular. Vocês vão pra conversar. Conversa com o vô e com a avó, conversa com as pessoas. Pergunta se tá bem. Vai lá trocar uma ideia. E fica de olho, tá? Senão você fala assim, ó, guarda. Agora, guarda. Mas assim, mãe e pai, às vezes é chato mesmo, gente. É a nossa função. Mas lá na frente, eles vão colher os frutos. Eu acho que, por mais que eles achem que a gente muitas vezes é chato, que a gente... Ai, não acredito, minha mãe, gente, não, que saco, meu Deus, minha mãe. Eu não aguento mais meu pai, meu Deus, você me ajuda. Mas um dia eu tenho certeza que a nossa consciência, né, de saber o que a gente faz, o melhor que a gente pode, né? Você citou uma coisa aqui que veio na minha mente. Eu já tive a oportunidade de fazer segurança em evento que tinha um Tiririca, comediante. Sou muito fã do Tiririca. E quem vê as pessoas, o comediante, por exemplo, estou falando do Tiririca, já trabalhei com vários, mas vou falar do Tiririca porque eu quero chegar em cima daquilo que você acabou de mencionar agora. O Tiririca, quem vê ele, né, tal, todas as graças que ele faz e tal, o Tiririca, ele é um homem sério. Ele é um homem sério. As pessoas não imaginam que ele é um homem sério. Deputado, né? Não, mas agora... mas mesmo assim, agora no momento ele não está exercendo, né? Mas ele é um cara sério. Tá? Após aquela reportagem que ele deu no SBT pro Cabrini, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Assim, num evento que ele teve, eu estava lá. Eu pude acompanhar, fazer segurança no camarim, depois tive contato com ele lá fora, conversando. Ele é um cara sério. E aí, outro dia eu estava ouvindo o filho dele, o Túlio Lipa, falando, né, das coisas que ele alcançou hoje, e ele falava que o pai ele ensinava. Uma vez ele foi, não sei para onde, acabou o dinheiro, se vira aí, filho. Dá uma se virada aí. Ou seja, o pai dele sempre ensinou ele a caminhar, a se descobrir alguma coisa, como se reinventar para a vida. Porque ele queria ser, no caso, o Túlio Lipa, hoje e queria ser artista como ele é hoje. Então, tem muitas coisas que o pai tem que colocar o parapeito. Nem o dinheiro não se resolve tudo. Vocês vê, não vou nem entrar no mérito de uma situação antes, senão eu posso até ter problema aí. Mas tivemos uma situação que uma pessoa tinha um carro de 500 mil ou 1 milhão? 1 milhão. 1 milhão e matou um pai de família recentemente na Vila Prudente. Né? 1 milhão o carro. O carro valia 1 milhão, aí só que matou um pai de família. Só que o carro não tinha seguro. Mas para poder pagar uma fiança, tinha 500 mil. Para tirar, só que a justiça foi feita e o rapaz está preso. Tá? Mas o dinheiro não é tudo. Eu acho que a educação, que vem de casa, ela faz parte das nossas vidas. Então, dizia meu pai dizia o seguinte: filho, nunca anda com pessoas piores do que você. Né? Eu digo, e eu tenho aqui a minha filha, ela sabe que eu sempre falo, eu sou de poucos amigos. E de 3 amigos que eu tenho, um é aquele rapaz lá que vocês conhecem, que mora lá perto de vocês, sabe? Aquele que você falou que é da viagem.
Como que eu posso falar? Acho que é parente do sorvete lá. Entendeu? E aí eu falo que às vezes o amigo, você não precisa estar com ele todo dia. Não. Ou seja, eu falei com ele hoje quando eu fui lá buscar você, eu vi ele, eu falei, ele falou, você precisa vir aqui, pô. Eu falei, eu vou. A minha vida tá corrida demais, mas eu vou. Mas eu consegui arrumar um tempo para mim, e eu não vou entrar em detalhes, mas eu consegui arrumar um tempo para mim, porque a minha vida era tão corrida que essa moça me cobrava tanto. Ela falou, nossa, o senhor trabalha muito, não tem tempo, não sei o quê. Tô mentindo? Não. Entendeu? Então, porque é a mesma coisa que acontece com o meu companheiro, que vocês conhecem, o sorvete lá, que trabalha para chuchu, entendeu? Mas a educação, ela vem de casa. O que cabe para nós hoje, e os pais de hoje têm que entender, a educação, ela continua. O mundo mudou. Hoje, eu tenho algo que me identifico com essa moça. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vai devagar, hein? Então, é o seguinte. As 3 faculdades que eu tenho, foi eu que corri atrás. E as faculdades que ela tem, quem correu atrás? Eu. Entendeu? Então, a gente corre atrás dos nossos objetivos. Através da educação que eu recebi da minha mãe, dos meus pais, e tentei passar para ela, ou passar para o irmão dela, e aí a vida continua. A vida continua. E que os pais precisam entender, os pais que estão nos assistindo, precisa entender a importância de você saber educar o seu filho. Uma das coisas que eu aprendi na vida é o parapeito. Eu nunca tive tudo o que eu queria, mas eu fui em busca daquilo que eu queria. Eu falei para uma pessoa essa tarde, e já falei em outro episódio, que eu me lembro que quando eu tinha, não precisava. Meu pai sempre teve um cargo bom numa empresa, a minha mãe sempre trabalhou, mas eu atrasei todos os meus estudos, não por causa dos meus pais, por causa de mim mesmo. Ao ponto que quando eu tinha 17 anos, eu só tinha a 4ª série primária. Era uma vergonha? Era. Mas eu fui em busca dos desafios. E hoje eu tenho uma faculdade, tenho 2 pós-graduação e vários cursos, fora que eu sou instrutor de segurança, sou consultor de segurança e outras coisas mais. E sou empresário na área de segurança. Então, a gente tem que buscar. Mas quem incentivou esse desafio? Eu me lembro que uma certa vez eu estava em Piracicaba, parece que eu estou contando história, como diz o J. Chave. Eu estava em Piracicaba e nós estávamos na chácara, não a chácara que minha mãe mora hoje, mas numa outra chácara. E foi muito importante a fala que a minha mãe deu para mim naquele momento, quando eu dizia para minha mãe assim, mãe, eu quero ir para São Paulo. E ela deu vários conselhos para mim, e em cima dos conselhos, ela me apoiou a minha vinda para São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, veja bem, eu fui para Piracicaba, fiquei 2 anos lá e voltei para São Paulo. E dei continuidade naquilo que eu queria. Eu sempre quis ser alguém na vida. Eu nunca quis ser rico, mas quis ser alguém na vida. E hoje eu tenho um nome na rede social, tenho um nome no mercado de trabalho, sou respeitado por algum, desafiado por outro, mas eu continuo na luta. E hoje eu vejo que eu tenho uma filha que está lá lutando, que é respeitada. Como é gostoso a gente ver um filho inteligente, quando você vê um título de doutora num filho, isso é bom demais. Não é? Com certeza. Nossa. Fico um pouquinho orgulhoso por você. Além de linda,
Doutora. Isso aí é. Isso Eu sou obrigado a falar. Mas Não, sua mãe, Sombra. pera aí. Esse Neves não teve mérito, não. Isso aí é coisa de negão? Gente, vamos ouvir, eu quero ouvir a consideração finais de vocês, porque já estamos chegando ao final do nosso programa. Passa tão rápido. Sim, passa rápido. Foi muito bom. Quero ouvir sua consideração. Considerações finais. Continuemos, mães e pais. Não perca essa guerra para a internet, não perca essa guerra para o celular. Salve o seu filho da internet. Vamos deixar o link aí para você. Eu acho que vai ser de grande valia, tá? E continue, tá? Nossa missão, ela não acaba nunca, sabe? Eu quando tive esse bebezão aqui, esse mocinho lindo, eu nasci como mãe, né? E eu percebi que o que eu mais queria na minha vida é protegê-lo. Então, assim, proteger a Sabrina e proteger o meu doguinho também, tá? Sou mãe de doguinhos bichológicos. Tá? Então, assim, é uma missão. É uma missão que eu digo que não acaba nunca, mas é uma missão maravilhosa, tá? Aceite esse desafio, tá? Não tenha medo, tá? E se você tiver medo, eu também tenho, na verdade. Mas assim, que o seu medo não seja maior do que sua vontade de vencer. Converse com seu filho, procure ajuda, se for preciso. Eu já procurei ajuda várias vezes, tanto para mim quanto para os meus filhos. E tá tudo bem. Graças a Deus que existem os profissionais da saúde, tá? Não tenha esse preconceito, não se limite, tá? Para o que a medicina possa te oferecer, para o que a vida pode te oferecer. Então, assim, continue, tá? E não esmureça, não tenha preguiça, que a gente não tenha preguiça, que a gente também não seja acomodado no que depende de nós. Simplesmente deixar ele ali várias horas, né? Para mim convém, tá ali quietinho, tá no mundo dele. E muitas vezes você nem sequer rastreia, você coloca ali um dispositivo de rastreio, pelo menos para você saber o que ele está vendo, porque pode ser traumatizante. Ele pode ver coisas que ele vai se assustar, porque ele não tem idade psicológica para saber de muitas coisas. Então, assim, é uma missão sua. Colocou no mundo ou chamou para você, é seu, cuide dele até o fim. Sua consideração final. Bom, primeiramente eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, muito especial. E eu falo também, né, a minha mãe falou para os pais e mães, né, e eu falo para você, filho, também, olha, considere muito o que os seus pais estão falando, não mexa tanto no celular, cultive relacionamentos fora desse mundo virtual, porque a gente vai precisar, isso vai fazer bem pra gente, vai acarretar em muitas coisas boas. Então, olha, se cuide também, deixar de mexer no celular na hora de dormir, deixar de mexer nele em horas elevadas, tipo, de mexer muito, não faça isso. Você tem que se cuidar também, você tem que cuidar da sua saúde mental, você tem que cuidar do seu físico, praticar esportes. Então, considere o que seus pais falam, que eles querem o bem de vocês. E se cuide bastante. Com sua consideração final, doutora Bianca? Eu não tenho muito a dizer, né? Não sou mãe, mas para mim foi um bate-papo muito rico. Foi maravilhoso estar aqui com vocês, aprendi bastante. Vou repassar para minhas amigas que são mães. Porque o Neves não vai ser vovô tão cedo. E vou ler o seu e-book, porque eu estou muito curiosa. Eu vou te mandar, tá comigo já. A sua consideração final, Sombra? Queria agradecer, né, você por ter me chamado para participar desse podcast. Top hoje. Parabéns para a mãe, parabéns para o filho. Legal a consciência de vocês. Acho que tiveram dicas muito importantes. E acho que não é válido só para mãe e filho, acho que vale para a gente também, a gente se policiar, ver que rede social é importante, mas não é tudo, né? Não adianta eu ter 1 milhão de likes e tá chateado em casa, tá mal, Acho que tem que balancear as coisas. Sombra, eu queria abrir uma exceção. Só um minutinho. Sabrine, ela viajou. Sei, Bril. Sabrine? Sabrina? Ela sumiu? Vem cá. Vem aqui. Rapidinho. Cadê ela? Cheguei.
Essa é a Sabrine. O que você falou na porta ali? Olha, naquela câmera, fala o que você falou para mim aquela hora. Você queria que o povo o quê? Ah, me sigam no Instagram. Mas olha na câmera lá, pô. Me sigam no Instagram, Divos. Como que é? O Me Instagram. sigam no Instagram. Não. Ah, o Instagram? É. Vai, a gente tá dando a hora, velho. Underline, aí sabe, com Y, underline, Y. Agora fica aqui. Todo mundo, tchau, pessoal. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.